Olá, eu sou Felipe César Andrade, professor da Escola Dominical, já servi na classe de adultos da igreja, como também como conselheiro dos Garotos Emanuel, e tenho hoje a alegria, a honra de estar aqui cooperando com esse devocional da igreja nessa manhã. Eu queria que você refletisse comigo sobre Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Há alguns anos atrás eu estava de plantão, e na mesa a gente estava conversando sobre vários assuntos. De repente alguém falou sobre alguma história da Bíblia. Falou de uma maneira um pouco superficial, com algumas dúvidas, alguns erros em relação aos personagens, coisa simples. E eu, na conversa, simplesmente comecei a explicar o que essa história tratava. Comecei a falar das figuras bíblicas, de quem era quem, de como é que esse contexto aconteceu. Eu comecei a contar a história que foi de alguma maneira mencionada naquele dia. As pessoas foram se aproximando da mesa e, interessantemente, elas não traziam oposições, críticas. Pelo contrário, elas ouviam atentamente. Então eu contei uma história, daqui a pouco contei outra história, e aí eu fui fazendo algumas aplicações, e eu confesso a vocês, eu não me sinto um evangelista. Não foi um momento de puro evangelismo. Eu falava num tom simples, explicava o que eu entendia daquele assunto, lembrava de algumas das lições da escola dominical, lembrava de algumas das verdades que nós abraçamos, que nós cremos, que nós defendemos. E de uma maneira simples, eu fui falando para aqueles meus colegas o que aquele texto dizia. Quando eu terminei, uma pessoa disse assim: conte mais, fale mais, por favor. Então eu disse, tudo bem, vou contar então uma outra história. E contei outra história. E mais adiante, mais alguém chegou e fez, sim, mas conta pra gente aquele fato lá da Bíblia que diz isso, aquilo, outro. Me explica aí melhor isso. E com as minhas palavras, com as minhas associações, com a maneira que eu entendia, eu fui explicando a elas o que é que se tratava ali na Bíblia. Eu não estava com a Bíblia em mãos, eu não lembrava dos versículos todos de cabeça, eu sou péssimo nisso, mas eu lembrava dos contextos, das mensagens que estavam atreladas a essas histórias. E foi um momento bastante interessante, porque quando terminou, alguém disse assim: como foi bom ouvir essas histórias da Bíblia. Eu estou me sentindo tão bem. Como isso mexeu comigo? Outro dia, um colega, em outro momento, em outra situação, chegou para mim e perguntou: ô Felipe, você realmente acredita nessas histórias que a Bíblia tem? Eu disse: sim, acredito. E aí ele, com um ar de dúvida, disse assim: realmente você acha que isso é verdade, que isso foi verdade? Eu disse: sim, acredito que foi verdade. Acredito que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela tem várias lições e vários fatos aí que são inclusive históricos, de pessoas que conheceram Jesus, que estiveram ali no tempo, que viram os grandes feitos do Senhor. E tudo isso foi passando ao longo do tempo, essas informações foram sendo passadas sobre fatos que realmente aconteceram. De alguma forma parecia que a mensagem já tinha chegado nele e gerava naquele meu colega um certo incômodo, não é? Uma certa dúvida. E aí eu me lembro desse versículo que diz: a palavra é viva e eficaz, ela cumpre um trabalho, com certeza, pelo poder do Espírito Santo, de atingir o coração das pessoas, discernindo pensamentos e intenções. Recentemente eu aprendi que toda a nossa aprendizagem, a maneira como nós usamos a nossa linguagem, a forma como nós fazemos as nossas associações, nós trabalhamos a nossa memória, sofre uma grande influência das nossas intenções, da nossa intencionalidade. Interessantemente, nesse versículo,
se diz que a palavra de Deus ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que Deus te abençoe nessa manhã e que você possa ser usado muitas e muitas vezes para contar a palavra de Deus às pessoas, porque elas têm sede da palavra de Deus.